Graças a Deus. Abra comigo, querido, a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 5, por favor. Efésios capítulo 5. Abra a sua Bíblia lá, por gentileza. Efésios capítulo 5, verso de número 14 ao 18. Hoje eu vou encerrar aquela série de mensagens que eu tenho ministrado a vocês sobre o Espírito Santo. E hoje eu quero aqui considerar com vocês o que impede uma vida de ser cheia do Espírito Santo. Eu falei de muitas coisas com vocês nessas últimas 6 semanas. Houve uma interrupção aí porque eu estive num casamento no final de semana, mas eu quero falar sobre aquilo que impede uma vida de ser cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito, irmãos, é algo inegociável para aquelas pessoas que querem ter relacionamento com Cristo. Porque se nós não tivermos uma vida cheia do Espírito Santo, nós não vamos conseguir vencer algumas situações que o maligno coloca no nosso caminho para trazer danos, prejuízos à minha e à sua existência. Então, uma pessoa que é crente, por exemplo, e ela se diz assim, mas ela não tem uma vida cheia do Espírito Santo. Eu costumo dizer que é mais ou menos o seguinte: é como se você tivesse um carro zero. Imagina você ganhando um carro zero. E vamos botar aí um negócio legal para você. Alguém te deu de presente um Toyota, né? Um carro zero, Toyota zero. E você não tem gasolina no tanque. E nem tem dinheiro para colocar. E nem tem amigo que vai te ajudar. Do que adianta você ter um carro com tecnologia moderna, de ponta, se ele não tem combustível no tanque? O que nós temos presenciado hoje na igreja é muita gente crente vazia. Aí você tem que entender que elas estão paralisadas. Preste atenção nisso. Isso é uma revelação de Deus. Elas estão paralisadas, sem fazer nada no reino de Deus. Sabe por quê? Não é porque elas não têm saúde, não é porque elas não têm habilidade, não é porque elas não têm nenhum tipo de entendimento. É porque quando o tanque está vazio, quando a vida está vazia do Espírito, então elas não têm ânimo, elas não têm força, elas não têm iniciativa, elas não saem do lugar. E aí, esse tipo de gente começa a caminhar para um beco perigosíssimo chamado de religiosidade. Ela vem ao culto, ela participa do louvor, ela até às vezes ela oferta, mas a vida dela não experimenta uma mudança de caráter, uma mudança profunda e uma transformação. A pior coisa que pode te acontecer, a pior coisa que pode acontecer à minha vida, é eu me tornar um religioso, um homem que conhece os valores e os princípios da palavra de Deus, mas na minha vida do dia a dia, aqueles princípios, aqueles valores não moldaram o meu caráter, não transformaram a minha conduta de vida, e isso me torna um religioso condenado ao inferno. Porque foi isso que Jesus pregou e combateu nos seus dias. Os fariseus, os saduceus, os escribas, que tinham um conhecimento intelectual, uma mente cheia do entendimento apenas secular das Escrituras ou da Torá de Moisés, mas eles não conseguiam vivenciar aqueles princípios e valores que eles conheciam. E quem é que te ajuda a viver em santidade nessa sociedade que está mergulhada no pecado? Quem é que te ajuda a viver com integridade numa sociedade que só aplaude aquilo que é contrário à vontade de Deus? Quem é que vai te ajudar a caminhar de maneira na luz e na presença de Deus nesses dias? Só o Espírito Santo. Porque no dia que Jesus voltar,
A Bíblia diz que o Espírito Santo será retirado da face da terra, e aí vocês vão perceber o desespero. Eu espero que você não perceba, espero que você esteja entre aqueles que serão arrebatados por Cristo, mas o desespero que vai tomar conta das pessoas, porque hoje as pessoas estão se acostumando com a religião, e elas estão vivendo uma vida vazia, sem a graça e a glória do Espírito. E não é esse o propósito de Deus. Eu quero então falar sobre o que impede uma vida de ser cheia do Espírito Santo. Porque se isso estiver acontecendo com você, em nome de Jesus, você vai romper essas cadeias hoje. Você vai romper com isso em nome de Jesus. E a sua vida vai melhorar, e você vai crescer. Então, vamos ficar de pé. Eu quero que você fique de pé. Nós vamos ler esse texto de Efésios 5, verso 14 ao 18. Diz assim a palavra de Deus: pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém. Vamos orar ainda de pé, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós nesse momento nos rendemos mais uma vez à tua presença neste santuário. Espírito Santo, o Senhor sabe, ó Deus, que a letra mata, porque está escrito na tua palavra, mas a tua presença, o Senhor vivifica os nossos corações. E eu te peço, Espírito Santo, que a vida que há no Senhor nessa noite possa ser derramada de maneira abundante no nosso meio. Espírito Santo, nesta noite nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor possa convencer os nossos corações do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, que nessa noite não permaneça de pé nenhum tipo de altar levantado ao pecado, à transgressão, mas que eles possam ser derrubados pela ação das tuas mãos, e que o Senhor possa edificar no nosso coração, enquanto ouvimos a tua palavra, um altar de adoração, um altar de rendimento, um altar de quebrantamento, para a glória do nome de Jesus. Pai, nós oramos repreendendo toda ação do maligno, toda ação de Satanás contra a nossa vida nesta noite. Nós resistimos a essas ações e pedimos, ó Deus, que o Senhor possa derramar sobre nós a tua presença e a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos. Meus amados irmãos, veja que o apóstolo Paulo, ele começa dizendo nesse texto o seguinte: desperta, ó tu que dormes. Sabe o que Paulo começa a falar aqui? Sobre esse problema que muitas pessoas estão vivenciando na comunidade dos crentes, uma dormência. Na verdade não é uma dormência, as pessoas estão vivenciando um cochilo, elas estão deixando passar coisas preciosas, porque quando alguém dorme, ele perde a percepção daquilo que está acontecendo à sua volta. Quando alguém cochila, ele não consegue perceber o que está ao seu redor. É por isso que quando a gente vai fazer, por exemplo, o serviço militar, quando o cidadão é escalado lá no tiro de guerra, para poder ficar na guarita, de vez em quando, alguém da supervisão ali do tiro de guerra passa lá pelas 2, 3 horas da manhã para ver se o camarada está ligado, se ele está atento na guarita, porque se ele dormir naquele momento, quando ele está destacado para estar numa posição de vigilância, ele toma cadeia, é 1 dia ou 2 de cadeia. Então, quando o cidadão dorme, ele perde a capacidade de perceber algumas coisas, e o apóstolo Paulo está dizendo: desperta, não durma na sua vida espiritual, não descuide da sua vida espiritual,
Porque há muita gente que está dormindo, há muita gente que está se descuidando, e eles estão caminhando para uma morte espiritual, e isso vai ser um prejuízo irreparável. Ele diz assim: levanta-te e Cristo te iluminará. E aí, no verso 18, o apóstolo Paulo começa a falar sobre aquilo que ilumina a nossa vida, aquilo que desperta a nossa existência. E ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, está escrito no verso 18, mas enchei-vos do Espírito. Sabe o que é, irmãos? As pessoas hoje, elas são capazes de se sentar lá na beirada de um bar, no botequim, tomar uma cachaça, tomar uma cerveja, e acha que isso não tem nenhum problema para a vida dele, que não tem nenhum problema para a vida dela. As pessoas têm a capacidade e a coragem de encher a cara e depois saírem contando vantagem de quantos engradados disso ou daquilo tomou, como se isso fosse uma grande vantagem, como se isso demonstrasse que ela é uma pessoa assim realmente extraordinária. Pode ser aos olhos dessa sociedade perdida, mas aos olhos de Cristo, esse tipo de situação vai levar a pessoa à falência, à ruína e à morte. E Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas ele diz: enchei-vos do Espírito. Porque quando nós somos homens e mulheres despertados por Deus, o que nós queremos é uma vida cheia da presença de Cristo e do Espírito Santo. Mas para que você possa ser cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus nos revela que nós precisamos tomar cuidado com algumas coisas, porque existem muitas situações que são levantadas à medida que nós vivemos, levantadas pelo maligno, como estratégia para impedir que você tenha a sua vida cheia do Espírito Santo. Porque quando nós não temos uma vida cheia do Espírito, nós nos tornamos pessoas frágeis, nós nos tornamos pessoas fracas, nós nos tornamos pessoas desanimadas, nós nos tornamos pessoas paralisadas. É por isso que quando você entra numa igreja como essa, ou qualquer outra, se você for perguntar ao pastor: pastor, quantas pessoas estão trabalhando na comunidade dos crentes? Ele vai te dizer assim: não mais do que 30% de todas as pessoas. Então, se você colocar aqui 250 pessoas, que é o que a gente tem quando não tem pandemia, né? 250 pessoas, você tem aí no máximo 50, 60, no máximo trabalhando. O resto está assistindo. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que falta uma vida cheia do Espírito, porque quando nós estamos cheios do Espírito, nós temos ânimo, nós temos disposição, nenhum tipo de dificuldade nos paralisa. Mas existem alguns fatores que impedem as pessoas de terem uma vida consequente e cheia do Espírito Santo. E o que é que impede as pessoas de terem uma vida cheia do Espírito? Existem muitas coisas, mas eu quero considerar algumas só, porque nessa noite a gente vai ter uma apresentação também daqui a pouco. Preste atenção. Em primeiro lugar, o que impede uma vida de ser cheia do Espírito Santo são os pecados dos olhos ou a cobiça. Repita comigo: o que impede uma vida de ser cheia do Espírito são os pecados dos olhos. E a gente chama isso também de cobiça. Preste atenção, os nossos problemas começaram a acontecer e nós começamos a perder na nossa vida a plenitude de Deus. Quando você abre a sua Bíblia, lá em Gênesis no capítulo 3, no verso 6, e a palavra de Deus nos relata que de todos os problemas que nós tínhamos, na verdade, eles começaram ali em Gênesis 3:6, quando de repente um dia a Eva fixou os olhos dela num negócio que Deus havia proibido. E ali em Gênesis 3:6 diz o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, tomou-lhe do fruto e deu também ao marido. Eva não apenas olhou para aquela fruta, Eva não apenas olhou para aquela árvore, a Bíblia diz que ela fixou os olhos naquilo que estava devidamente proibido pelo Senhor. Essa foi a sua ruína, olhar para aquilo que Deus havia proibido.
fixar os olhos e começar a imaginar o gosto daquela fruta, como seria comer aquele negócio. E quando ela começou a pensar naquilo e a começar a se permitir levar na direção daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, a desgraça entrou na história humana. O pecado, a cobiça dos olhos, destrói a nossa relação com Cristo e impede a nossa vida de ser cheia do Espírito Santo. Outro exemplo que nós temos na Bíblia, e a Bíblia relata que a desgraça começou, por exemplo, na vida de Ló, o sobrinho de Abraão, quando ele começou a levantar os seus olhos, e isso está escrito lá em Gênesis 13:10, nos diz que no momento em que Ló levantou os seus olhos para as campinas do Jordão, aonde ficavam a cidade de Sodoma e Gomorra, ali começou a desgraça na vida deste homem. Porque quando ele olhou na direção da cidade de Sodoma e Gomorra, ele não perguntou para Deus se aquele espaço seria bom para ele habitar com a sua casa, se aquelas campinas seriam adequadas para ele poder viver com a sua família. E o que a Bíblia relata é que Ló era um homem justo, ele era um homem crente, temente a Deus, tanto que os anjos de Deus foram enviados para salvá-lo e tirá-lo daquela cidade. Mas a Bíblia diz que a ruína dele, da sua vida, começou quando ele se deixou levar pela cobiça dos seus olhos. E aí ele vai na direção de Sodoma e Gomorra, e Deus envia anjos lá para salvar aquele homem. É interessante que quando você lê Gênesis, você vê Abraão intercedendo por uma cidade pecadora como Sodoma e Gomorra, e o pecado dela está em moda, crescendo no mundo, que é o homossexualismo, está crescendo, está em moda. Esse povo vai arder no inferno, irmãos. Deus enviou anjos do céu e decidiu destruir essa cidade. Mas se você ler a sua Bíblia, vai descobrir que não é só essa cidade. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mas não foi só. Deus destruiu a região de Zoar, porque havia uma prática homossexual naquilo, e Deus decidiu aniquilar aquilo. Não há esperança para um homossexual se ele não se arrepender do seu pecado, não abandonar a sua prática. Não há esperança. Se ele se arrepende, se ele muda de vida, então a sua história será mudada. Mas se não, haverá apenas a juízo de Deus para a sua história. E então a Bíblia diz que por causa dos seus olhos, Ló foi viver na cidade de Sodoma e Gomorra. Você e eu sabemos o resultado. Sua família toda é prejudicada, sua mulher morre naquela situação, ela é completamente aniquilada por causa dessa escolha dos olhos de Ló. O Senhor Jesus, falando sobre o pecado dos olhos, que não permite que uma pessoa seja cheia do Espírito, Jesus falou sobre isso dizendo algo muito sério, e que está em muita moda hoje é a moda do século, né? Jesus disse assim, que qualquer pessoa que olhar para uma mulher com a intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Então você pode imaginar, porque hoje, o meio que mais gera recursos no mundo, dinheiro no mundo, na internet é a pornografia. A indústria pornográfica tem faturado bilhões com os olhos dos homens e das mulheres que estão nesse negócio. E quando os seus olhos estão aí, a sua vida não será cheia do Espírito, porque essas coisas não agradam a Deus, entristecem a Cristo e te afastam do Senhor. Essas coisas vão lançar a sua alma no inferno se não houver arrependimento, e destruir a sua família. É por isso que é impossível a gente conciliar, por exemplo, escute isso, uma vida agradável a Deus. É impossível que você consiga, escute o que eu vou te dizer, é impossível que você consiga ter uma vida cheia do Espírito Santo se você não tomar cuidado com os seus olhos. É impossível uma pessoa ter a vida cheia do Espírito Santo se ela, por exemplo, passa muitas horas na frente de uma novela cheia de adultério,
que promove a prostituição, que incentiva a mentira, que também propaga a violência, que promove a corrupção e exalta o homossexualismo. É isso o que as novelas estão fazendo hoje. E quando você para diante dessas coisas para assistir isso, eu vou te dizer uma coisa: você pode ser cheio de todas as outras coisas que não prestam, mas você não será cheio do Espírito, porque é impossível você conciliar uma vida que agrada a Deus, cheio do Espírito Santo, se você para diante dessas porcarias para assistir novela, aonde o que rola por ali na novela é adultério, prostituição, mentira, violência, corrupção e homossexualismo. De fato, a cobiça do pecado com os olhos impede a sua vida de ser cheia do Espírito. O que Deus quer é que você seja um homem cheio do Espírito. O que Deus deseja é que você seja uma mulher cheia do Espírito. Mas com esses olhos, como? E aí a gente não entende porque a gente perdeu o ânimo na igreja. Eu estou meio desanimado. Deixa eu dizer uma coisa para você, e eu não erro no que eu estou te dizendo. A raiz, a origem do desânimo, se é o seu caso, problema seu, se vire com Deus, é o pecado na sua vida. Eu estou desanimado, é pecado. Você está pecando e sabe onde, só não quer ter a coragem de corrigir. Porque se eu quero uma vida cheia do Espírito Santo, eu preciso tomar cuidado com a cobiça dos olhos. Porque quando o Espírito Santo vai enchendo a minha vida, o meu coração, os meus olhos, eles vão querer ver outras coisas. O gosto que eu tenho muda. O meu prazer é estar na presença de Cristo. São as coisas de Deus. Você quer uma vida cheia do Espírito Santo? Fuja da cobiça dos olhos. Fuja do pecado que estão diante dos seus olhos. A razão de muita gente não ter uma vida cheia do Espírito Santo é porque os seus olhos estão cheios de cobiça. Em segundo lugar, o que impede uma pessoa de ter uma vida cheia do Espírito Santo são os pecados do coração. Repita isso comigo: o que impede uma pessoa de ter uma vida cheia do Espírito Santo são os pecados do coração. E eu estou aqui destacando, fazendo diferença entre eles. Por exemplo, se você pega a palavra de Deus e começa a examiná-la, eu quero parar com você um minutinho num homem chamado Salomão. Salomão, ele foi alvo dos favores de Deus, enquanto ele manteve a sua humildade, enquanto ele manteve a sua dependência e a sua comunhão com Deus. É interessante que quando ele vai assumir o governo de Israel, aquele homem, ele ora, e então na sua oração, no seu relacionamento com Deus, Deus se manifesta a Salomão. E ele tinha no princípio um coração muito humilde, simples. E o Senhor pergunta para ele: olha, você podia ter pedido a mim tantas coisas, você pediu sabedoria para dirigir esse povo. Aí Deus disse a ele: olha, eu vou te dar sabedoria como ninguém antes de você teve e ninguém depois terá igual. Mas eu vou te dar mais, eu vou te dar riqueza e poder. Ok, Salomão começou muito bem, mas quando você continua lendo a palavra de Deus, você chega lá em 1 Reis, no capítulo 11, no verso 9, aí você se depara com um problema. Salomão, que começou tão bem, o seu coração começou a ser tomado por pecados, e aí Deus libera uma palavra, sobre essa situação. E 1 Reis 11:9 diz que o Senhor se indignou contra Salomão, porque ele havia se desviado, o coração dele havia se desviado do Senhor. O pecado entrou no coração de Salomão e ele começou a se desviar do Senhor.
e isso impedia que ele tivesse uma comunhão mais plena, mais íntima com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: se você quer ser um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito Santo, tome cuidado com os pecados que gostam de se alojar no seu coração. Lá em Provérbios, no capítulo 14, verso 14, a palavra de Deus diz assim: o infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta. Quando uma pessoa, ela permite que o pecado entre no seu coração, então a boca dela vai derramar tudo aquilo que vai no coração. Lembra que Jesus falou que a boca fala daquilo que vai no coração? Ela vai se fartar. Então é por isso que você, quando encontra uma pessoa que está com o coração tomado de pecado, ele então se farta de tudo isso que vai no seu coração. E as conversas que essa pessoa tem são conversas imorais, impróprias. As piadas que a pessoa conta, as brincadeiras com as quais ela brinca são perigosas, são situações que contaminam o ambiente. E o próprio Senhor Jesus afirmou o seguinte: que do coração procedem os maus desígnios. E se você abre a Bíblia, lá em Provérbios também, no capítulo 4, no verso 23, a palavra de Deus diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, ele diz: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. O que tem impedido hoje as pessoas de serem cheias do Espírito Santo? Porque não existe mais na comunidade dos crentes tantos sinais e maravilhas como acontecia na igreja de Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva. É porque lá na igreja primitiva, o que Pedro e João faziam, eles faziam muito tempo de oração, eles tinham muito tempo de consagração das suas vidas a Deus. Hoje os crentes não se consagram mais a Deus, os crentes não têm tempo mais para orar, os crentes não têm tempo mais para ir na igreja, os crentes não têm tempo mais para ler a Bíblia, mas sobra tempo para eles poderem ver tantas séries da Netflix. Você sabe qual é o problema? O problema é o seu coração. Você tem tempo para as coisas que te agradam, você tem tempo para as coisas que você gosta, mas você não tem tempo para as coisas que agradam o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, aquele que deu a vida dele por você na cruz do Calvário. O que impede a sua vida, a minha vida, a nossa vida de ser cheio do Espírito Santo são os pecados que entram no nosso coração. É impossível um homem e uma mulher ser cheia do Espírito Santo se ele não colocar para fora, se ele não resistir na presença de Deus e renunciar os pecados do seu coração. Se a fonte da sua vida estiver poluída, e Jesus diz que a gente deve guardar o nosso coração, porque Ele é a fonte da nossa vida. Se a fonte da sua vida estiver poluída, se o seu coração estiver contaminado, por exemplo, pelo ódio, pela amargura, pela falta de perdão ou pelo pecado, um coração contaminado pelo pecado impede a sua vida de ser cheio do Espírito. O que você precisa fazer? Você precisa se arrepender do seu pecado, você precisa abandonar o seu pecado, você precisa renunciar esses pecados do seu coração, para que a sua vida seja cheia do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando escreve esse texto de Efésios capítulo 4, ele diz no verso 16 algo extraordinário, diz assim: remindo o tempo, eu li aí com vocês, porque os dias são maus. E deixa eu te dizer, os dias são maus porque tudo atrai a sua atenção para longe de Cristo. Os dias são maus, Guilherme, porque tudo vai puxar a sua atenção para longe de Cristo e quer encher o seu coração de desejos que Cristo não agrada. Paulo diz: os dias são maus. E como é que nós vencemos esses dias maus? Com uma vida cheia do Espírito Santo. Mas para que a sua vida seja cheia do Espírito, você precisa renunciar os pecados do coração. Você sabe quais são os pecados do seu coração que precisam de ser renunciados? Porque enquanto eu prego aqui, o Espírito Santo fala aí no seu coração. E eu nem preciso saber, porque na verdade eu não sei.
dos pecados que atingem a vida de 99% dos crentes na minha igreja, porque as coisas hoje são cometidas, os pecados que nós cometemos hoje, são muitos no privado. Do privado você entende, né? Lembra do WhatsApp? Fala lá no privado comigo. De privado a gente entende, irmãos, porque os nossos pecados hoje são cometidos no privado. Eu não vejo, papai e mamãe não vê, a esposa não vê, o marido não vê, mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor sondam toda a terra. O Senhor discerne. Não brinque com isso. Se você quer uma vida cheia do Espírito Santo, renuncie os pecados do seu coração. Em terceiro lugar, o que impede uma vida de ser cheia do Espírito Santo são os pecados da língua. Repita isso comigo. O que impede uma vida de ser cheia do Espírito Santo são os pecados da língua. Irmãos, queridas irmãs, Provérbios capítulo 18, verso 21, nos assegura, e você pode conferir lá, dizendo que a morte e a vida estão no poder da língua. É com a língua, é com a nossa boca que nós abençoamos ou amaldiçoamos as pessoas. Tiago, no capítulo 3, no verso 6, ele chega mesmo a dizer que a língua é fogo consumidor, que a língua é um mundo de iniquidade, que a língua contamina todo o nosso corpo. E o próprio Tiago, no capítulo de número 4, no verso 4, ele diz assim: não faleis mal uns dos outros. Os pecados da língua nos impedem de receber a bênção de Deus. Os pecados da língua nos impedem de ser cheios do Espírito Santo. E quanta gente tem se especializado hoje em pecar com a sua língua, em agir mal com as suas palavras. Pessoas que estão sendo impedidas de serem cheios do Espírito Santo, porque a sua língua está sempre cheia de maldade, está sempre cheia de comentários iníquos, está sempre amarga, está sempre azeda. Parece que essa pessoa se especializou em tomar vinagre e chupar limão. Se você quer uma vida cheia do Espírito Santo, tome cuidado com a sua língua. O salmista, quando escreve um dos seus salmos, ele fala algo extraordinário sobre aquilo que o Espírito Santo realizou na sua vida, quando ele teve um encontro com Deus. E o salmista descreve dizendo assim: tirou-me de um tremendal de lama e me pôs os pés aonde? Aonde, irmãos? E me pôs os pés sobre a rocha. Mas aí ele diz algo extraordinário, ele diz assim: e me pôs nos lábios, na boca, na língua, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele tira o nosso pé da lama, Ele tira o nosso pé do pecado, nos coloca sobre a rocha e nos traz uma transformação que toca a língua, que toca a nossa boca, e nós vamos ter palavras de edificação, vamos passar a ter palavras de encorajamento. Nós vamos ser homens e mulheres cuja língua irá exaltar o nome de Deus e conversar o que é bom, o que edifica. E quando nós falamos aquilo que é bom e que edifica, que promove o encorajamento, nós seremos pessoas cheias do Espírito Santo. Você quer ser um homem cheio do Espírito? Você quer ter uma vida plena e abundante com o Espírito Santo? Então tome cuidado com a sua língua. Em quarto lugar, e por último, porque nós vamos ter uma encenação aqui, que foi feita com muito carinho para a sua edificação. Em quarto lugar e último, o que impede uma vida de ser cheia do Espírito Santo são os pecados do comodismo. Preste atenção nesse pecado. O pecado do comodismo tem roubado da vida de todos nós a possibilidade de sermos homens e mulheres cheias ou cheios do Espírito Santo. Quando você abre a sua Bíblia no livro de Miqueias, do profeta Miqueias, no capítulo 2, no verso 10,
O Senhor diz o seguinte: levantai-vos, ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. O profeta Miqueias, no capítulo 2, verso 10, diz isso: levantai-vos, tome uma atitude, não se acomode, porque não é lugar de descanso aqui. A nossa vida não encontra descanso aqui, enquanto nós existimos nesse corpo de carne e sangue. Mas o Senhor Jesus, quando Ele começa a pregar, Jesus é ainda mais claro sobre esses assuntos, quando Ele diz qual é o preço do discipulado. E lá em Lucas 9, no capítulo 9, verso 23, Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Nós não podemos, querido, entenda isso, você e eu não podemos ter uma vida cheia do Espírito Santo se nós não abrirmos mão dessa Disneylândia espiritual na qual muitos querem viver o tempo todo. O comodista jamais terá uma vida abundante e vitoriosa. A pessoa que é comodista jamais terá uma vida cheia do Espírito Santo. E eu tenho as minhas dúvidas se ele entrará no reino de Deus, porque ele é uma daquelas pessoas que esconde os seus talentos. O comodista enterra os seus talentos. Mas quando alguém é cheio do Espírito Santo, quando a nossa vida é banhada pela presença do Espírito Santo, sabe o que é que acontece? Uma das primeiras coisas que vão embora da nossa vida é o comodismo. A gente não aceita mais ser alguém acomodado, porque o Espírito Santo, Ele traz para a minha vida e para a sua vida a plenitude de Deus. A gente se anima, a gente se encoraja. O Espírito Santo traz encorajamento, Ele traz ânimo, vigor para mim, para você. E você destaca e percebe uma pessoa quando ela está cheia do Espírito Santo, justamente porque uma das coisas, não é todas, mas uma delas é que essa pessoa não é acomodada, ela não é uma pessoa apática, ela não é uma pessoa prostrada, ela não é uma pessoa rendida. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, a situação pode ser muito desafiadora, mas nós sempre temos uma palavra de encorajamento, nós sempre temos uma atitude de encorajamento, nós estamos sempre dispostos a sair do lugar para realizar algo para melhorar. Quando um crente é cheio do Espírito Santo, o comodismo vai embora e ele se põe a trabalhar. Trabalha na obra e no reino de Deus aquelas pessoas que não são comodistas. Aqueles crentes que estavam fracos e vacilantes, quando são cheios do Espírito Santo, irmãos, essas pessoas são fortalecidas. Aquelas famílias que estavam esmagadas debaixo da bota do diabo, quando elas experimentam uma visitação do Espírito Santo, a palavra de Deus diz que elas são reerguidas. As dificuldades na vida de uma pessoa, quando ela é cheia do Espírito Santo, as dificuldades são superadas, as discórdias são eliminadas, porque aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela terá a sua vida banhada pela presença e pelo amor de Cristo. É por isso que quando nós somos cheios do Espírito Santo, acabam-se as divisões, cessam aquelas brigas aonde nós estamos, as raízes da amargura, elas são arrancadas, aquelas feridas não curadas começam a sarar na nossa existência, e a comunhão que nós tínhamos quebrado com o corpo de Cristo, com a igreja de Deus, com as pessoas, a comunhão que tínhamos quebrado, agora ela é restabelecida. É desejo do Senhor que você e eu tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo, mas para isso nós precisamos sair do nosso comodismo espiritual, no qual a maioria de nós estamos metidos nele. Eu quero terminar dizendo algo para você. Não existe a possibilidade de sermos cheios do Espírito Santo se nós não tivermos disposição de pagar um preço. Escute só, a salvação é de graça, Jesus pagou todo o preço por ela.
Mas quando eu quero uma vida cheia do Espírito Santo, eu vou pagar preço. Eu vou ter que renunciar a coisas que o meu coração gosta, mas que Deus não agrada dessas coisas. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu assim: todas as coisas me são lícitas, mas ele disse, nem todas me são convenientes. Pastor, o senhor pode beber uma cervejinha? Posso. É conveniente? Não é conveniente. Não é conveniente. O preço a pagar, querido, para que nós possamos ter uma vida cheia do Espírito Santo, é romper com o comodismo, é romper com esse negócio que nos gruda no lugar e não nos permite fazer nada para Cristo e para a glória de Deus. É desejo do Senhor que você e eu abandonemos todos os pecados que nos impedem de ter uma vida cheia do Espírito Santo. E o pecado que você tem que abandonar, um deles nessa noite, é o comodismo. Eu quero convidar você a ficar de pé, por favor. Vamos ficar de pé. Eu quero que você faça um pequeno exercício comigo nesse momento que nós estamos terminando. Fale para a pessoa, eu sei que tem gente que detesta esse negócio, mas fale para a pessoa que está do seu lado assim, ó, saia do comodismo em nome de Jesus. Olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim, saia desse comodismo em nome de Jesus. Se você quer uma vida melhor, a sua vida só vai melhorar quando você for uma pessoa que busque a presença de Deus para ser cheio do Espírito Santo. Porque quando você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, querido, você então será uma pessoa plena, realizada. Ah, pastor, quer dizer que eu não vou ter mais problema? Não, os problemas existirão. Jesus disse que na vida nós temos muitas aflições, é natural, mas as aflições, elas não vão abater você, as aflições não vão te amarrar na mesa do desespero, as aflições não vão prender os seus pés na derrota. As aflições, quando elas sobrevierem à sua vida e você for um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, você será capaz de dar glória a Deus, você será capaz de continuar investindo a sua vida e seu tempo nas coisas de Cristo. E quanto mais próximo de Jesus você estiver, mais perto estará a sua vitória. Para que nós possamos ter uma vida cheia do Espírito Santo, queridos, nós precisamos vencer o pecado dos olhos. Precisamos vencer os pecados do coração. Precisamos vencer os pecados da língua. E precisamos vencer os pecados do comodismo. E aí, nós vamos experimentar da plenitude de Deus. O Espírito Santo, quando Ele enche o seu coração e a sua vida, todas as coisas começam a mudar. Todas as coisas começam a mudar. Quando a igreja de Atos dos Apóstolos foi cheia do Espírito Santo, eles estavam presos dentro de um cenáculo do tamanho dessa igreja. Quando eu estive em Jerusalém, lá em Israel, nós fomos a um cenáculo. Ele não é comprido como esse. Ele é um teto, né, meio, pelo menos naquele tempo, com os arcos meio mais em forma de L. E a Bíblia diz que ali estavam 120 pessoas. E quando elas foram cheias do Espírito Santo, eles que estavam com medo dos judeus, porque Jesus tinha morrido na cruz, eles foram cheios do Espírito. Sabe o que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram foi pular na rua. Não era pular carnaval não, pular na rua. Está lá em Atos. Pedro foi para a rua, pregou um sermão. E quantas pessoas se converteram no primeiro sermão de Pedro? Hein? 5.000. Na segunda foi 3.000. Sabe por quê?
porque um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo tem coragem de testemunhar a sua fé. Vamos orar? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Pense aí na sua vida. Pense na sua vida. O que você precisa nessa noite? De abrir mão, de renunciar, para que você possa experimentar uma vida cheia do Espírito Santo. Vamos orar. Coloque seu coração diante de Deus. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor nesta hora, ó Deus, o coração de cada homem e mulher que está neste santuário. Espírito Santo, nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor possa durante esta noite e durante esta semana trabalhar no coração, falar com cada um de nós, trazer à nossa memória a Tua palavra, de maneira que essa palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, que é poderosa para realizar aquilo que Tu queres, possa, ó Deus, promover mudanças, alterações profundas na nossa vida e no nosso caráter. Senhor, não nos permita sermos homens e mulheres religiosos, mas Senhor, nos dê experiências novas contigo durante esta semana. Espírito Santo, nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor possa levar este homem e esta mulher durante esta semana a uma experiência forte, profunda com o Senhor, de maneira que todas as cadeias do comodismo, da cobiça, ó Deus, dos pecados do coração ou da língua sejam quebrados, e os meus irmãos e irmãs possam experimentar, ó Deus, um reavivamento, experimentar, ó Deus, em nome de Jesus, uma vida cheia e plena do Teu Espírito. Eu, ó Pai, abençoo a vida deles e repreendo as ações do maligno contra a casa e as suas famílias, e que o Senhor os abençoe durante esta semana, para que, ó Deus, eles possam experimentar coisas novas e lindas da Tua parte. Nós oramos pedindo ao Senhor a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.